Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Bom dia Fábio, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Vamos hoje conversar um pouquinho sobre a propaganda eleitoral gratuita e as redes sociais das duas campanhas de Lula e Bolsonaro, que nós vimos aí nos últimos dias, né? Eu queria começar, Fábio, falando que se houvesse um CONAR, ou como é que chama? Um PROCON da propaganda política, seguramente seria punida a propaganda do Bolsonaro. Porque o propaganda enganosa que está no ar, viu? É impressionante. São duas campanhas completamente diferentes, uma contradizendo a outra. A que está na televisão, que é o Bolsonaro queridíssimo, um sujeito de coração muito grande, que sorri, de fala mansa, né? Que ama o Nordeste, que sempre amou os nordestinos, que acha o Brasil um povo só, e a campanha de baixo nível, de ataques de fake news de todas as espécies, que vai nas redes sociais, provavelmente comandado pelo Carlos Bolsonaro, o filho do Jair. Então, Fábio, só para dar uma instigada para você aí, é isso aí. São duas campanhas ao mesmo tempo, né? Uma que é a real face do Bolsonaro, que é a campanha das redes sociais, a campanha da mentira, do ataque, da invenção, das fake news, estilo essa da Damares e outras questões mais, que Lula vai fechar igrejas, que Lula vai perseguir pastores, que Lula vai se associar com a Nicarágua, vamos transformar o Brasil numa Nicarágua, até numa Coreia do Norte está sendo dito isso, entendeu? Quer dizer, desconhecendo tudo que ocorreu durante os 8 anos do governo Lula e depois dos governos da Dilma. E esse é o ataque subterrâneo, de baixo nível, né? Que vai lá pelo WhatsApp, aquele WhatsApp que você recebe, falando, meu Deus do céu, que é isso? Que risco que o país está correndo, né? E, ao mesmo tempo, na televisão, no horário eleitoral e nos comerciais de TV, no intervalo da novela, no intervalo do futebol, no intervalo do filme, é um Bolsonaro todo sorridente, do jeito que ele nunca foi, nunca. O Nordeste é um lugar maravilhoso, os nordestinos todos, ele oferece o programa dele para os nordestinos, a apresentadora fala bem do Nordeste, né? Como se ele, para tentar reverter o que está por trás disso, tentar reverter um pouquinho a lavada que ele tomou no Nordeste, né? A gigantesca lavada que ele tomou no Nordeste. Não é isso, Fábio? É isso. Ô Chico, hoje, inclusive, o nível da campanha ganhou a capa dos jornais. Parece que a grande imprensa descobriu, chamada grande imprensa descobriu, que tem uma disputa muito aguerrida aí. Eu vou pedir eu vou só mudar minha tela aqui, eu vou pedir para o Brusa colocar para mim a tela já, assim que eu conseguir saber aqui, cadê a minha página. Não põe ainda não, porque senão você vai confundir a cabeça das pessoas, ô Brusa. Mas está na capa do Globo de hoje, uma informação sobre o nível da campanha que eu acho importante a gente colocar aqui. Quer ver só? Olha aqui, ó. Pode botar, Brusa, por favor. Tá aí, olha, guerra suja nas redes dispara na disputa do segundo turno. Conteúdos de ataques a Lula e Bolsonaro se multiplicam com viralização mais equilibrada. O que chama atenção não é que o Globo está estranhando o baixo nível da campanha, porque o nível realmente está muito baixo de parte a parte. Só que do outro lado, do lado do Bolsonaro, é muito pior, porque o elemento que se usa não é um recurso à realidade, né, Chico? É um recurso à invencionice. É uma desqualificação que brota de nada. É a mentira clássica, né? Agora... Não dá para elogiar essa campanha, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre... Eu acho que a mídia está outra vez... Ou ela não está assistindo ao horário eleitoral. Eu não vejo nenhum baixo nível na campanha do Lula. O baixo nível...
Vamos lá, vamos recapitular. 2018 teve a mamadeira de piroca, 2018 teve Lulinha, dono da Friboi, 2018 teve os carrões do Lulinha, o iate do Lulinha, o iate do Lula, teve o kit gay, tudo, coisas que não existiam, o baixo nível vem desde 2018. Né? Agora, é uma avalanche. O Felipe Neto, aquele comunicador, nunca vi na minha vida um nível tão baixo de fake news nas redes sociais, inundando. E o TSE, praticamente, a atuação é pífia para coibir isso. Esse vídeo da Damares é um exemplo disso, esse vídeo da Damares horroroso, falando de estupro de criança de 8 dias de idade, e associando que isso querem combater o Bolsonaro, porque ele está impedindo o estupro de crianças de 8 dias de idade, ou que se tire os dentinhos das crianças para elas fazerem sexo oral. Isso é uma campanha de baixíssimo nível. E a mídia está dizendo que as duas campanhas estão caminhando iguais. É uma falsa equivalência. Porque, não tem equivalência. O que a campanha do PT está colocando no devido lugar é o seguinte: Bolsonaro foi ou não foi expulso do Exército? A inflação dos alimentos é absurda ou não é? Isso é ataque de baixo nível. O Bolsonaro deu ou não deu aquela entrevista ao New York Times dizendo que comeria naturalmente carne humana, carne de... Isso não é baixo nível. Baixo nível é você inventar, é você fazer um vídeo dizendo que o Bolsonaro vai trazer para o Brasil a bomba atômica do Putin aqui. Entendeu? Então, isso é o baixo nível da campanha. Então, desculpe, a mídia tem essa vontade de naturalizar a extrema-direita no Brasil e tentar compará-la com o que eles chamam da esquerda, a extrema-esquerda do Lula. O Lula governou o Brasil durante 8 anos. Aqui nunca foi Nicarágua, nunca foi Venezuela, nunca... Com Lula e Dilma, a liberdade de imprensa foi total, a liberdade de... O próprio Felipe Neto colocou outro dia um vídeo nas redes sociais dizendo, olha, ele mostrou os ataques que ele fazia a Dilma e ao Lula, violentíssimos. Ele falou assim, sabe quantas vezes eu fui atacado, tentativa de censura, processado por Lula e Dilma? 0 vezes. Agora, quando eu ataco o Bolsonaro, tem processo, Carlos Bolsonaro entra com processo contra mim, sou atacado nas redes sociais. Então, isso é uma falácia dizer que são 2 extremos. Isso aí veio sendo colocado na cabeça das pessoas desde a eleição de 2018, os 2 extremos. Não tem 2 extremos nessa eleição. E é isso que tem um extremo, que é o Bolsonaro. E o que o Bolsonaro está tentando fazer no horário eleitoral agora, isso é muito importante. O que ele está fazendo no horário eleitoral, nas inserções comerciais, né, no foco da televisão, que é o foco mais importante agora, é justamente ser o Bolsonaro paz e amor. Mas paz e amor, só falta ele estar vestido de Hare Krishna, entendeu? Distribuindo beijinhos, aquele sorridente, a coisa mais falsa do mundo. Né? Ele dá aquele piti no Palácio do Planalto, atacando todo mundo, chamando o Lula de pinguço, aí ele aparece na televisão com aquele sorriso, né? Nossa, o Nordeste que eu abraço, que povo maravilhoso, porque o objetivo dele é tentar diminuir um pouquinho a rejeição dele no Nordeste. Tá isso nos comerciais. E o PT está colocando no ar. Eu acho que até a campanha do PT está acertando na mão agora, de que está colocando no ar a questão fundamental. É o preço das coisas no supermercado, é o desemprego, são as pessoas jogadas nas ruas, né? E que as pessoas querem uma mudança, querem voltar outra vez a um país onde tem emprego, onde tenha uma inflação controlada, onde haja progresso para todos e não só para uma pequena parte da elite e o resto do povo não sabendo como é que vai pagar as contas cada dia. Então, isso aí, e como colocaram essa questão na televisão, e não é uma campanha paralela, na televisão, o que o PT colocou nas redes sociais, o Janones está colocando nas redes sociais, o PT colocou na televisão, é a mesma campanha. A questão do Bolsonaro ter dito que comeria uma carne humana de índio.
Então não existe duas campanhas. Agora, a do Bolsonaro são duas campanhas completamente diferentes. A campanha de televisão do Bolsonaro é propaganda enganosa. Cuidado, você nordestino. É propaganda enganosa. Aquele Bolsonaro que falava que o melhor que existe no Maranhão é o presídio de Pedrinhas, esse não existe. Na televisão, o Maranhão é maravilhoso. A Bahia é maravilhosa. Aquele Bolsonaro que fazia declaração dizendo que você vai no Nordeste, você não arruma ninguém para trabalhar. Pega uma menina do Nordeste que está com a barriga grande e ela fala assim, sabe que essa barriga aqui é a minha geladeira. A outra fala, a minha barriga aqui é a minha máquina de lavar roupa. Esse Bolsonaro não existe. Bolsonaro agora abraça todos e o Nordeste abraça Bolsonaro segundo a sua propaganda eleitoral extremamente enganosa, como eu nunca vi na televisão. Nem na época do Maluf, quando o Maluf aparecia na televisão que ele era um homem bom, que ele... o Bolsonaro está se superando como ator de televisão. Ô Chico, eu separei aqui um trechinho da campanha do Lula. A gente ia mostrar as duas campanhas do Bolsonaro em relação à tática e estratégia, ela não tem grandes novidades. Então não precisa nem mostrar nada, porque ela é parte de uma sequência de raciocínio que, como você falou, tem por objetivo induzir o eleitor ao erro de achar que há alguma coisa defensável. Enquanto isso, nos bastidores, o baixo nível, aí sim a gente pode falar de baixo nível tranquilamente, porque é um baixo nível muito além de qualquer fronteira moral, ou de qualquer fronteira ética, né, dos fake news. É a história da Damares, né? Eu vou até colocar aqui o que as pessoas acham de pior no lado do outro. O pior do Bolsonaro não está na propaganda do TSE, como o Chico falou, são duas campanhas, né, Chico? Nas redes sociais, enquanto o pau está quebrando, porque isso, por exemplo, a Damares só foi conhecida como ficou, porque quem foi que impulsionou a publicação dela? Eduardo Bolsonaro. Foi por causa do impulsionamento dele que a gente ficou sabendo do despautério da Damares. Então vamos botar o pior de um e o pior do outro, depois o Chico comenta para vocês, tá bom? Vou começar aqui relembrando a louca da Damares, porque não tem outro adjetivo para usar com essa senhora. Vamos ver. Em seguida eu vou botar um trechinho da campanha do Lula. Opa, de novo. Vamos lá. Fomos para a Ilha do Marajó. E lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. É inacreditável, mas essa é a campanha nas redes sociais, né, Chico? Mas, assim, é muito diferente você falar para desconstruir uma mentira e você falar para desconstruir uma verdade, usando argumentos como esse, que são olha, falas do Bolsonaro, né, Chico? Não é deepfake, não é nada disso, é muito diferente. Então. A campanha do PT está mostrando a realidade. Aliás, estou achando que está acertando o pé. Esse programa foi, eu achei, talvez de todos o melhor que eles fizeram até agora no segundo turno. Né? Porque está tocando, eu acho assim, o PT tem que tocar nos assuntos que são os assuntos da campanha eleitoral. As fake news são assuntos da campanha eleitoral. Está faltando tocar num assunto melhor ainda, eu acho, que é a questão da inocência ou não do Lula, né? É preciso o PT explicar melhor para as pessoas por que todos os processos do Lula foram anulados. Né? Na verdade, foram anulados porque tinha um juiz ladrão julgando os processos. Né? É como a partida foi anulada porque o juiz do jogo de futebol, antes de apitar o jogo, ele se reuniu com os jogadores de um time, falou com o técnico de um time, orientou o técnico desse time, falou com o presidente desse time. Quando o jogo começou, ele deu 2 pênaltis a favor desse time com quem ele havia conversado, certo? E depois que o jogo terminou, ele foi trabalhar no time que ele favoreceu. Aí, claro, veio a CBF, analisou tudo e anulou o jogo. Por quê? Porque o juiz era ladrão, o juiz tinha lado, o juiz não era neutro. E foi o que aconteceu com o senhor Sérgio Moro no julgamento do Lula. Ele era um juiz parcial, o objetivo dele era condenar o Lula independente se houvesse crime ou não. Então, nesse caso, é isso que o PT precisa explicar melhor para as pessoas, para não ficar essa coisa que a campanha do Bolsonaro usa muito. Lula ladrão, ex-presidiário, Lula ladrão, ex-presidiário, que ainda é um pequeno calcanhar de Aquiles para uma parcela da população. Mas acho que essa campanha que a gente acabou de ver do horário eleitoral de ontem, do PT, acertou no pé, porque a crítica
é uma crítica à realidade do país, né? O país vive a crítica das vacinas, né? Bom, vamos relembrar, né? Ô Chico, desculpa. Tio Dória, Chico, desculpa, deixa eu te interromper aqui, porque nós estamos falando de algo que as pessoas não viram. Muita gente não conseguiu ouvir o que dizia a campanha do PT. Eu vou colocar de novo aqui, porque nós temos esse tempo. Tá bom. E é bom, porque então nós colocamos aqui a Damares fornecendo munição para a campanha de fake news do Bolsonaro, né? Firehosing, que é a técnica que a gente tem discutido aqui. E nós vamos colocar agora a desconstrução do PT, quer dizer, o que as pessoas estão qualificando como a mesma coisa, vocês vão ver que não é a mesma coisa. Porque uma é inventar que criança está sendo sequestrada, tem dente arrancado para fazer sexo oral, a outra coisa é argumentar com verdade, desconstruindo o adversário, como tem feito o PT. Agora vocês vão ouvir, vamos lá. Bolsonaro não tem condições de ser presidente. Bolsonaro é incompetente. Eu não crio emprego, não tinha nada para estar aqui. Nem levo jeito. Foi um desastre na economia e transformou o Brasil numa vergonha mundial. E enquanto você trabalha tanto, Bolsonaro trabalha menos de 4 horas por dia. Bolsonaro é mentiroso. A economia está bombando. Não tem corrupção no meu governo. Ele diz uma coisa, somos contra o aborto, mas faz outra. Numa entrevista, ele já defendeu o aborto de um dos seus filhos. Bolsonaro conta várias mentiras por dia. A maioria, claro, contra Lula. Você já deve ter recebido algumas absurdas no Zap sobre fechar as igrejas, aborto ou legalização das drogas. Na verdade, tudo não passa de uma forma de desviar a atenção dos verdadeiros problemas do país que o governo dele só piora. Bolsonaro é desumano. Estou com Covid. Compra a vacina, tá falando aqui na casa da tua mãe. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Bolsonaro é agressivo. Eu quero todo mundo armado. Você vai de lá. Vagabunda, dá te dou outra. Dá te dou outra. Seu governo acumula escândalos, como os das propinas em barras de ouro no MEC, as vacinas superfaturadas e os sigilos de 100 anos em casos suspeitos. Sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Não tem como provar de onde veio tanto dinheiro, né? Uma mansão aí de 6 milhões. Isso daí não é corrupção, não? Então tá aí, quer dizer, uma coisa é uma coisa. Uma coisa é a Damares inventando essa loucura toda. E tem gente que acredita. Né, Chico? Vocês viram lá na igreja um monte de gente batendo palma, essa coisa. Depois isso vai para a internet para produzir confusão, para produzir desinformação, para desorientar as pessoas. Por quê? Porque a manada que está desorientada é muito mais facilmente presa do seu predador. Essa é a técnica. Ela é simplesinha assim, né, Chico? Agora, não se pode dizer, pode até lamentar, falar, olha, que pena que uma campanha política tenha que usar esses argumentos que a campanha do PT está usando, que são todos verdadeiros, não tem nada de inventado aí, para desconstruir essa imagem falsa que esse sujeito que acredita né, nos dentinhos das crianças, aí, como diz a Damares, possa se prevalecer de uma situação falsa criada por ele para gerar confusão, né, Chico? Não é a mesma coisa. Pode ser, pode reclamar, não, tá, mas não é a mesma coisa. O mais importante, assim, é que, na verdade é o seguinte, a propaganda de televisão, a propaganda eleitoral na televisão, na verdade, deveria obedecer, digamos, os mesmos parâmetros da propaganda normal de produto, né? Você não vê um comercial da Pepsi-Cola falando que a Coca-Cola, o sujeito caiu num tanque de Coca-Cola e morreu triturado pela Coca-Cola, ou que a Coca-Cola desentope privada, ou pia. A Pepsi-Cola tenta despertar o desejo de você consumir a Pepsi ao invés da Coca. Você tem que falar das suas virtudes, você tem que despertar o desejo das pessoas de consumir aquele produto. Isso vale para a política também. A política só da agressividade, só do ataque, só do ódio, ela tem um limite, né? Então, eu acho assim, a campanha tem que levar... Quando o PT fala o Brasil da esperança, ele acerta muito mais nesse sentido, né? Porque você tem que levar esperança para as pessoas, né? Despertar o desejo das pessoas de que o país volte a sorrir, volte a ser feliz, que a vida das pessoas melhore. E só esse ataque de baixo nível pode contentar aqueles corações que adoram o ódio, como você conversou muito com aquele professor agora anteriormente, falando sobre o capitalismo, o ódio. O ódio parece que alimenta o capitalismo, né? Essa coisa que você precisa ter alguém para você odiar. E isso na história, né? O que fizeram os alemães na época, o que fez o Hitler e o Goebbels na Alemanha hitlerista, nazista, né?
os culpados de tudo de ruim que a Alemanha tinha sofrido eram os judeus. Então tinha que sempre encontrar o judeu, né? Tinha que perseguir, matar, justificava a perseguição. Aqui, essa coisa, a mídia também construiu muito isso aqui no Brasil com relação à esquerda, à corrupção. Aliás, é um dado histórico do Brasil, né? Sempre que governos mais progressistas tiveram no poder, governos que se preocuparam mais com a justiça social, vinham sempre acusações de corrupção. Eu lembro que o Juscelino Kubitschek era também acusado de ter, não era um triplex, era um apartamento na Vieira Solto, que tinha recebido dos empresários que forneceram os vidros para a construção de Brasília, dos prédios todos de Brasília. É uma coisa antiga. O Jango era o fazendeiro milionário do Uruguai, o Brizola tinha fazendas não sei aonde, o Getúlio também era rico. Então, sempre teve essa história da corrupção, né? E quando a verdadeira corrupção está em você tomar os recursos do Estado de assalto e passar para os bancos, né? Para os banqueiros e para os grandes investidores. Essa é a grande despesa do Brasil, né? O Brasil gasta muito mais dinheiro. Se você juntar saúde, educação, segurança pública, construção de casas populares, é menos do que o Brasil paga por ano de juros para os grandes investidores, para os banqueiros. Isso nunca é dito, e a mídia colabora com isso, né? A mídia econômica. Então, chega a hora da propaganda eleitoral, é a hora que quem está contra esse sistema tem que desconstruir tudo isso. Basta ver a pressão que o Lula está sofrendo para já indicar o seu ministro da Fazenda, né? Que é uma coisa, quem é que vai apresentar o ministro antes? Para quê? A imprensa quer dominar ela quer manter o quê? Quer manter o teto de gasto, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que trouxe o Brasil para essa situação. Importante dizer, não foi só o Bolsonaro que trouxe o Brasil para essa situação de desigualdade e de miséria, né? Isso é importante a campanha do PT também dizer. Foi essa política extremamente neoliberal que trouxe a reforma trabalhista, o teto de gastos, a reforma da Previdência, todas essas medidas que jogaram as pessoas nas ruas. Então, eu acho que a campanha do Lula está muito clara, ele está dizendo muito claramente, né? O que eu estou propondo para o Brasil, aquilo que eu já fiz durante 8 anos e que eu saí de lá com 87% de aprovação popular. Está muito claro isso. Não tem o quê? Né? O país cresceu, o país se tornou a sexta economia do mundo, acumulou reservas de 380 bilhões, que é o dinheiro que o Brasil se sustenta até hoje para não estar quebrado, como outros países estão quebrados. Né? Esse dinheiro não é o Bolsonaro, nem é o Paulo Guedes que sustentam o Brasil com a sua política econômica. São as reservas que o Brasil acumulou durante os governos Lula e Dilma. Isso está muito claro na campanha do PT, na campanha de televisão do PT. Eles estão falando isso muito claramente. Não tem mágica, nós vamos repetir o que nós fizemos e deu tão certo, e que fez o Lula ser chamado pelo Obama de o cara. Por isso que a campanha do PT está colocando no ar, digamos, o apoio de personalidades ao Lula. Né? Se você vai de Fernando Henrique a Joaquim Barbosa, que foi o ministro do Supremo do Mensalão, né? O carcereiro do Lula, né? O cara que ficou tomando conta do Lula, da Polícia Federal, 580 dias, declarou voto no Lula e disse que tem nojo do Bolsonaro. Ele conheceu a personalidade do Lula durante 580 dias que ele conviveu. Ele deu essa declaração à Folha, que provavelmente vai ser usado na campanha também, viu que era um homem preocupado com a injustiça social e tudo isso. Agora, o Bolsonaro está procurando na televisão, isso é muito importante, você que assiste a TV, está atento, ele está procurando se transformar num ser humano que ele nunca foi. Né? Essa coisa dos nordestinos, para mim, ficou muito patente. Ele bateu nisso no sábado, que foi o dia do nordestino, né? Colocou no horário eleitoral, colocou no horário eleitoral de segunda, e está nos comerciais praticamente todos os dias, de sábado, domingo e segunda, que o Nordeste é maravilhoso, que é o melhor povo do Brasil, Então, ao mesmo tempo, também tem um lado, hein? Que ele não está contabilizando, né? Tem o risco, como ele é muito bem votado no sul do Brasil, e a gente sabe que tem uma xenofobia do sul do Brasil contra os nordestinos, pode ser que os sulistas, que amam tanto o Bolsonaro, né, pelo menos uma parcela, devem estar meio desgostosos com essa propaganda, ele passando tanto a mão e sorrindo tanto sobre o Nordeste. E é uma campanha tão ofensiva, tão preconceituosa, que ela se esquece de que na comunidade paulistana, por exemplo, nós temos quase 4 milhões de nordestinos. Né?
uma cidade de 20 milhões de habitantes. Quer dizer, quando o cara fala mal do Nordeste, que nordestino é analfabeto e por isso vota dessa ou daquela forma, ele está estigmatizando o nordestino que está no Sudeste e que responde ao pesquisador do Instituto de Pesquisa ali. Chico, só mais uma coisinha antes de você ir. Parece que a estratégia do Bolsonaro não está dando resultado, porque ele, embora tenha diminuído um pouquinho a rejeição dele, nada dentro do erro estatístico, ele não consegue sair. Aliás, ele perdeu um ponto na pesquisa dos votos totais, e agora aparece com 51 a 42. Tem muita gente falando, mas os institutos de pesquisa erraram demais no primeiro turno. Eu concordo que erraram mesmo, mas não erraram nos percentuais do Lula, né? Então, olhar as pesquisas pelos percentuais do Lula talvez seja um bom indicativo daquilo que realmente está acontecendo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por que essa técnica do Bolsonaro parece que não está acontecendo? Segunda coisa, Chico, ainda dentro do mesmo escopo, havia um clima muito ruim entre a torcida do Lula, logo depois que acabou o primeiro turno, porque eles esperavam a vitória ao final do primeiro turno, ela não aconteceu, aí todo mundo ficou com a sensação de vazio, de derrota. Não houve derrota, houve vitória, por mais de 6 milhões de votos. Mas parece que essa pesquisa do IPEC vem para repor as coisas no lugar, né? Seguramente, quer dizer, não houve o erro, isso é claro, não houve erro nas pesquisas na relação da votação do Lula, não houve. O que houve um erro com relação à avaliação do governo da votação do Bolsonaro, que, como eu já expliquei em um outro bate-papo que eu tive com você, nos últimos 2 ou 3 dias de campanha, que antecederam ao debate, e no debate o tema corrupção foi muito tocado pela campanha do Bolsonaro. Os comerciais de televisão, a propaganda dele, taxou aquela coisa do Lula corrupto, ex-presidiário e ex-presidiário. Teve daí o debate, no debate o tema corrupção ficou sendo o maior tema do debate, inclusive com a participação patética daquele padre Kelman, mas não importa, o tema corrupção ficou muito presente. O Ciro falou de corrupção, a própria Simone falou, aquela Soraya Tronic, e o Bolsonaro o tempo inteiro falando de corrupção, e se vocês lembram bem, ele falava o tempo inteiro: no meu governo não tem corrupção. Ele repetiu aquilo publicitariamente várias vezes durante o debate. Isso teve um pequeno efeito para 4, 5% daqueles indecisos ou daqueles que estavam pensando em votar no Ciro, votar na Simone, com medo que o Lula já ganhasse no primeiro turno. Eles migraram para o Bolsonaro, entendeu? E deu aquela falta, ficou faltando 1,5 ponto para o Lula ganhar a eleição no primeiro turno. É isso que muita gente está esquecendo. Foi por um triz. Já não resolveu isso no primeiro turno. Então, houve aquele crescimento do Bolsonaro. A única coisa que está ocorrendo agora, que eu estou bem atento, inclusive na pesquisa do IPEC, é que está aumentando a aprovação do governo Bolsonaro. Aumentando bastante. Em setembro, a aprovação era de 28%, de ótimo e bom, pulou para 38% agora. Então, isso é aquela coisa do sentimento que ele está repetindo na televisão o tempo inteiro, tanto nas suas entrevistas, quanto na propaganda eleitoral, e quanto também já tem alguns dados, aquela coisa, a gasolina baixou, o diesel vai baixar, os preços não estão subindo tão explosivamente como antes, o desemprego está diminuindo um pouco, né? Então a economia vai andar. Ele tá com essa teoria, essa é a tese do Bolsonaro. Quem quer mudança, por favor, a mudança, não vá para a mudança do Lula, porque vai levar o país a ser igual a Nicarágua, Argentina, Venezuela. Nós sofremos aí com a crise da pandemia e agora estamos tomando o rumo certo. Então, uma pequena parcela da população está crescendo esse índice de pessoas que estão acreditando realmente que a economia está melhorando, né? Só que essa melhoria não está chegando fundamentalmente para as populações mais pobres, né? A pessoa pode até crer no milagre, mas não vê o milagre acontecendo, né? Não, eu creio no milagre, mas o milagre não acontece. Então, eu acho assim, aparentemente é uma contradição. A economia está melhorando do ponto de vista na pesquisa do IPEC, mas o Bolsonaro não sobe, porque essa melhoria da economia não está sendo sentida por grande parte da população que sofre mais a injustiça social no Brasil, entendeu? Então, agora, eu estou curioso para saber como é que vai ser a propaganda eleitoral hoje, né? Porque o que acontece quando você faz a propaganda que vai ao ar sexta, sábado, domingo e segunda, sábado, domingo e segunda, ela é entregue para as emissoras na sexta-feira, no final do dia, à noite. Então, na sexta-feira, depois de sexta-feira, você não consegue mexer na propaganda eleitoral que está indo no ar,
sábado, domingo e segunda. Na segunda-feira, você já coloca novos comerciais que vão entrar no ar na terça-feira. Estou curioso para saber o que as duas campanhas vão colocar no ar hoje, né? Como vai ser a propaganda eleitoral hoje, tanto nos comerciais quanto no horário eleitoral em bloco. Então, amanhã nós vamos ter talvez uma conversa até mais gostosa, mais esclarecedora sobre o que ocorreu agora, depois dessa transformação do Bolsonaro como o Padre Cícero dos nordestinos, né? Parece que ele está se rivalizando com o Padre Cícero. Falso mas demais, é muito falso na televisão. Está na cara, assim, que é uma coisa falsa. Né? E como o PT vai reagir, se vai continuar colocando aquela questão do Bolsonaro comer carne humana, a desconstrução, ou se vai muito mais na linha da esperança, da alegria e da felicidade. Vamos esperar, amanhã a gente vai se encontrar aqui outra vez, né, Fábio? E o legal desse programa é que cada dia a gente vai ajustando para vocês o que as campanhas estão querendo passar para os eleitores. E também, ao mesmo tempo, dizendo para vocês, não esquecer, que as campanhas estão muito voltadas para uma faixa de público muito pequena, que ainda está indecisa, ou que ainda pode mudar de voto, porque a certeza de votação, tanto no grupo do Bolsonaro quanto no grupo do Lula, é de mais de 90%. Então, está sobrando aí um espaço muito pequeno para a movimentação. Nós não vamos ter nessa eleição grandes movimentações daqui até o dia 30 em termos de intenção de voto. Muito bom, Chico. Olha, então, muito obrigado. Um abração para você. Estamos aqui amanhã, 8h30 em ponto, com o Papo Reto do Chico Malfitani. Tá bom, gente? Tchau, Chico. Um abraço a todos.